ex-satanista. Revela o poder oculto de orar em línguas e os ciclos espirituais que libertam almas. Sob a luz fraca de uma única vela tremulando no canto de um pequeno quarto, uma mulher ajoelha-se sobre um tapete gasto, seus lábios movendo-se em uma linguagem que ela nunca aprendeu. As palavras jorram dela como água rompendo uma represa, urgentes e implacáveis, fluindo de um lugar mais profundo do que sua mente pode alcançar. Ela não entende o que está dizendo. Ela não precisa entender, porque em algum lugar no reino invisível, cada sílaba está desmantelando correntes que ela nem sabia que existiam. Seu nome é Erika Mukisa. E não muito tempo atrás, esses mesmos lábios falavam uma linguagem muito diferente, a linguagem de maldições, encantamentos e rituais projetados para amarrar, destruir, escravizar. Por anos, ela operou no mundo oculto da bruxaria, servindo poderes que prometiam controle, mas entregavam apenas escravidão. Ela aprendeu como aprisionar pessoas em ciclos espirituais de pobreza, doença e desespero. Ela dominou a arte de programar vidas através de rituais ligados ao sol, à lua e aos próprios ritmos do tempo. Ela sabia como criar prisões invisíveis contra as quais nenhum advogado poderia argumentar, nenhum médico poderia diagnosticar e nenhum conselheiro poderia curar. Mas então, ela encontrou um poder que tinha sido treinada para temer. Um poder que não precisava de rituais, não exigia sacrifícios de sangue e não operava através de manipulação. Um poder que falava através das línguas gaguejantes de crentes comuns e despedaçava cada ciclo que o inimigo tinha cuidadosamente construído. Ela encontrou o poder de orar em línguas, e isso a libertou. Esta não é uma história sobre religião. Esta é uma história sobre libertação, sobre o momento em que uma cativa descobre que a chave de suas correntes esteve dentro dela o tempo todo, esperando para ser pronunciada. Durante a maior parte de sua vida, Erika Mukisa entendeu poder através da lente do controle. No ocultismo, poder era sobre conhecimento, saber as palavras certas, os objetos certos, os momentos certos. Sua avó ensinou-lhe que a dominância espiritual vinha de entender ciclos. Tudo no reino espiritual, ela dizia, opera em padrões. O nascer e o pôr do sol, as fases da lua, os ritmos da respiração de uma pessoa, batimento cardíaco e rotina diária. Se você pudesse identificar o ciclo de alguém, você poderia manipulá-lo, você poderia programá-lo, você poderia aprisioná-los dentro dele. Erika aprendeu a criar ciclos espirituais da mesma forma que um programador escreve código. Ela realizaria rituais em horários específicos, amanhecer, meio-dia, meia-noite, falando sobre fotografias, itens pessoais ou até mesmo a terra sob a casa de uma pessoa. Essas não eram cerimônias dramáticas, eram quietas, metódicas, cirúrgicas. Uma palavra falada sobre a sombra de alguém ao nascer do sol. Um punhado de terra enterrado sob uma soleira de porta na lua nova. Um nome sussurrado na água que mais tarde tocaria sua pele. Ações pequenas, mas elas carregavam efeitos devastadores a longo prazo. O objetivo era sempre o mesmo: trancar uma pessoa em um padrão repetitivo. Um ciclo de fracasso, um ciclo de doença, um ciclo de relacionamentos quebrados. Uma vez que o ciclo fosse estabelecido, ele se perpetuaria. A pessoa tomaria decisões que reforçavam o padrão sem nunca saber por quê. Elas se sentiriam presas, frustradas, como se paredes invisíveis cercassem sua vida. E, em certo sentido, elas cercavam. As paredes eram feitas de acordos espirituais, pactos ancestrais e palavras repetidas que tinham sido faladas na atmosfera repetidamente até se tornarem lei no reino invisível. Erika viu isso funcionar inúmeras vezes. Um empresário que tinha estado prosperando de repente começaria a perder cada negócio. Um casamento que tinha sido forte se fraturaria sobre tensões pequenas e inexplicáveis. Uma criança saudável desenvolveria doenças crônicas que deixavam os médicos perplexos. E o fio comum era sempre o mesmo. Alguém tinha criado um ciclo e a vítima agora estava vivendo dentro dele, incapaz de se libertar. Mas o que Erika não sabia, o que ela não podia saber enquanto ainda estava nas trevas, era que havia um poder projetado especificamente para quebrar esses ciclos. Um poder que não operava através de conhecimento ou ritual, mas através de rendição. Um poder que contornava completamente a mente e falava diretamente do espírito. Um poder chamado orar em línguas.
Quando Érica encontrou pela primeira vez cristãos que oravam em línguas, ela não entendia o que estava ouvindo. Soava como palavras sem sentido, como sílabas sem significado ligadas umas às outras. Mas algo sobre aquilo a perturbava. Ela podia sentir isso na atmosfera. Quando um crente começava a orar em línguas, o ar parecia mudar. O peso opressivo que geralmente pairava sobre um lugar se levantava. Os sinais espirituais que ela tinha sido treinada para enviar de repente embaralhavam, como se algo estivesse bloqueando a frequência. Ela perguntou à sua avó sobre isso uma vez. O rosto da velha mulher tinha escurecido. Fique longe dessas pessoas, ela disse. Essa linguagem é perigosa. Ela desfaz nosso trabalho. Na época, Érica não entendia. Como uma linguagem que ninguém entendia poderia ser perigosa? Como sons aleatórios poderiam desfazer rituais cuidadosamente elaborados? Mas agora, anos depois, livre do ocultismo e andando na luz, ela entende perfeitamente. Orar em línguas é perigoso para o reino das trevas, porque é a única forma de comunicação que o inimigo não pode prever. Não pode interceptar e não pode combater. Quando um crente ora em sua língua nativa, o inimigo pode ouvir. Ele sabe o que estão pedindo. Ele pode estrategizar, adaptar-se e lançar contra-ataques. Mas quando um crente ora em línguas, eles estão falando mistérios. A Bíblia diz isso claramente em 1 Coríntios. Pois quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém os entende. Eles proferem mistérios pelo Espírito. O inimigo está bloqueado da conversa. Ele não sabe o que está sendo dito. Ele não sabe o que está sendo decretado. E ele não pode interferir. Érica descobriu esse poder por acidente. Depois de deixar o ocultismo, ela foi atormentada por meses por pesadelos, pensamentos opressivos e ataques físicos. Ela acordaria sentindo como se mãos estivessem sufocando-a. Ela ouviria vozes na noite chamando-a de volta para a escuridão. Ela tentou orar, mas as palavras pareciam fracas, vazias, como se estivessem batendo em um teto invisível e caindo de volta ao chão. Uma noite, em desespero, ela clamou a Deus. Eu não sei mais o que dizer. Eu não tenho as palavras. E naquele momento de rendição, algo subiu de profundo dentro de seu peito. Um som. Uma sílaba. Depois outra. E então, um rio de palavras que ela nunca tinha aprendido, jorrando de sua boca com uma força que a assustou. Ela não parou para analisá-lo. Ela não parou para questioná-lo. Ela apenas deixou fluir. E enquanto ela orava, algo quebrou. Ela sentiu fisicamente uma sensação de estalo em seu peito, como uma corda sendo cortada. A opressão se levantou. As vozes pararam. O medo evaporou. E pela primeira vez desde que deixou o ocultismo, ela se sentiu verdadeiramente livre. Daquele momento em diante, Érica começou a entender o que sua avó tinha temido. Orar em línguas não era apenas um dom espiritual, era uma arma. Era a linguagem da liberdade. E tinha o poder de desmantelar cada ciclo que o inimigo tinha construído. Ela começou a estudar os padrões que uma vez tinha criado e percebeu que cada um podia ser revertido através da oração em línguas. Um ciclo de pobreza? Ore em línguas e declare provisão. Um ciclo de doença? Ore em línguas e libere cura. Um ciclo de medo? Ore em línguas e estabeleça paz. A chave era a consistência. Assim como o inimigo construiu ciclos através de repetição, os crentes poderiam quebrá-los da mesma forma, através de oração fiel, persistente e guiada pelo Espírito. Érica aprendeu que orar em línguas criava o que ela chama de ciclo de liberdade. Cada vez que um crente ora em línguas, eles estão enviando um sinal para o reino espiritual que não pode ser bloqueado. Eles estão falando diretamente com Deus, contornando cada obstáculo, cada interferência demoníaca, cada limitação mental. E com o tempo, essa comunicação consistente cria um novo padrão. Um padrão de avanço, um padrão de vitória, um padrão de alinhamento divino. Ela começou a ensinar isso a outros. As pessoas vinham até ela com histórias de estarem presas. Presas em dívidas, presas em depressão, presas em relacionamentos tóxicos, presas em vícios. E Érica faria a mesma pergunta toda vez. Você ora em línguas? A maioria deles diria não. Alguns não acreditavam nisso. Outros nunca tinham sido ensinados. E Érica diria a verdade, que tinha aprendido da maneira mais difícil. Se você quer quebrar o ciclo em que está, você precisa criar um novo. E a maneira mais rápida de fazer isso é através de orar em línguas.
Ela os instruiria a reservar tempo todos os dias, mesmo que apenas 10 minutos, e orar em línguas. Não com suas mentes, não com entendimento, apenas com rendição. Deixe o Espírito Santo assumir. Deixe as palavras fluírem. Não as analise, não as julgue, apenas as pronuncie e confie que Deus está usando-as para reconectar a atmosfera espiritual ao redor de suas vidas. Os resultados eram inegáveis. Pessoas que tinham estado presas por anos começaram a ver movimento dentro de semanas. Portas que tinham estado fechadas por décadas de repente se abriram. Vícios que tinham parecido inquebráveis perderam seu domínio. Relacionamentos que tinham estado mortos foram ressuscitados. E o fio comum era sempre o mesmo. Eles tinham começado a orar em línguas consistentemente, e isso tinha criado um novo ciclo, um ciclo de liberdade. Uma mulher veio a Erika depois de perder 3 empregos em um único ano. Toda vez que ela era contratada, algo daria errado dentro de alguns meses. Uma reestruturação, um conflito de personalidade, um corte orçamentário repentino. Ela se sentia amaldiçoada. Erika reconheceu o padrão imediatamente. Era um ciclo de fracasso, provavelmente enraizado em uma maldição geracional ou uma palavra falada sobre sua família há muito tempo. Erika disse a ela para orar em línguas por 30 minutos todas as manhãs antes de sair para o trabalho. A mulher obedeceu. Os primeiros dias pareceram estranhos. Ela não sentiu nada. Ela não tinha certeza se estava fazendo certo, mas ela continuou. E depois de 2 semanas, algo mudou. Ela recebeu uma ligação de uma empresa com a qual tinha entrevistado meses antes. Eles queriam contratá-la. Ela aceitou o emprego e pela primeira vez em anos ela prosperou. Sem conflitos, sem mudanças repentinas. Apenas emprego estável e pacífico. O ciclo tinha sido quebrado. Outro homem veio a Erika lutando com ansiedade crônica e ataques de pânico. Ele tinha estado em medicação por anos, mas nada parecia ajudar. Ele acordaria no meio da noite, coração acelerado, incapaz de respirar, certo de que algo terrível estava prestes a acontecer. Erika perguntou sobre sua história familiar. Ele contou que seu pai tinha lutado com a mesma coisa, assim como seu avô. Era um ciclo geracional de medo. Erika ensinou-lhe a orar em línguas especificamente durante aqueles momentos de pânico. Em vez de tentar se acalmar com sua mente, em vez de lutar contra o medo com lógica, ela disse a ele para se render ao espírito e deixar a oração fluir. Pareceu impossível no início. Mas ele tentou, e a primeira vez que ele fez isso, o pânico começou a diminuir. Não instantaneamente, mas gradualmente, como uma onda recuando da costa. Ele continuou fazendo isso, noite após noite. E depois de 3 meses, os ataques de pânico pararam completamente. O ciclo de medo tinha sido desmantelado, substituído por um ciclo de paz. Erika percebeu que orar em línguas não era apenas sobre momentos individuais de avanço, era sobre estabelecer ritmos espirituais de longo prazo que mantinham as pessoas livres. Ela começou a ensinar as pessoas sobre o que ela chama de ciclos de liberdade, padrões intencionais de oração que criam momentum na direção certa. Um ciclo de liberdade, ela explica, é criado através de consistência. Assim como o inimigo usa ações repetidas para aprisionar pessoas, os crentes podem usar ações repetidas para se libertarem. Orar em línguas por 10 minutos todas as manhãs cria um ciclo de alinhamento com o Espírito Santo. Orar em línguas antes de cada decisão importante cria um ciclo de orientação divina. Orar em línguas durante momentos de tentação cria um ciclo de vitória sobre o pecado. A chave é que esses ciclos se acumulam com o tempo. No primeiro dia, você pode não sentir nada. Na primeira semana, as mudanças podem ser sutis. Mas no 30º dia, algo mudou na atmosfera ao redor de sua vida. No 90º dia, você está vivendo em um clima espiritual completamente diferente. Os velhos ciclos perderam seu poder e novos ciclos, ciclos de liberdade, bênção e avanço, tomaram seu lugar. Erika também ensina que orar em línguas é a maneira mais eficaz de orar por coisas que você não entende completamente. Muitas pessoas estão presas em ciclos que não podem ver. Elas não sabem por que continuam falhando. Elas não sabem por que a doença continua voltando. Elas não sabem por que seus relacionamentos continuam desmoronando. Mas o Espírito Santo sabe.
E quando um crente ora em línguas, o Espírito intercede de acordo com a vontade de Deus, alvejando as questões raiz que a mente natural não pode perceber. É por isso que Érica diz às pessoas que orar em línguas não é opcional, é essencial. Especialmente para aqueles que estiveram em escravidão, que vêm de origens difíceis, que estão lutando contra maldições geracionais ou opressão demoníaca. Orar em sua língua nativa é bom, mas orar em línguas é cirúrgico, vai mais fundo. Corta através de camadas de engano, camadas de mentiras, camadas de acordos invisíveis que têm mantido você cativo. Ela frequentemente compartilha o testemunho de um jovem que veio até ela depois de ser libertado da prisão. Ele tinha sido encarcerado por crimes relacionados a drogas, mas mesmo depois de sua libertação, ele não conseguia permanecer livre. Dentro de meses, ele estava de volta ao mesmo ambiente, cercado pelas mesmas pessoas, caindo nos mesmos comportamentos. Era um ciclo de cativeiro que se estendia além das barras físicas. Érica disse a ele que ele precisava quebrar o ciclo espiritualmente, antes de poder quebrá-lo fisicamente. Ela ensinou-lhe a orar em línguas por 1 hora todas as noites antes de dormir. Ele resistiu no início. 1 hora parecia demais, mas ela insistiu. Você passou anos construindo esse ciclo, ela disse. Você precisa investir tempo em quebrá-lo. Ele se comprometeu. Todas as noites, não importa quão cansado estivesse, ele se trancaria em seu quarto e oraria em línguas. Algumas noites, as palavras fluíam facilmente. Outras noites, parecia que ele estava empurrando através de concreto. Mas ele não parou. E depois de 60 dias, algo notável aconteceu. Os desejos pararam. Os velhos amigos pararam de ligar. As tentações que costumavam parecer esmagadoras de repente pareciam distantes, impotentes. Ele tinha criado um novo ciclo, um ciclo de liberdade, e era mais forte do que o velho ciclo de escravidão. Érica explica que é assim que a guerra espiritual realmente funciona. Não é sobre confrontos dramáticos ou gritar com demônios. É sobre estabelecer ritmos, criar ciclos, construir momentum na direção da vontade de Deus. E orar em línguas é a ferramenta mais poderosa que os crentes têm para fazer isso, porque permite que o Espírito Santo lute em seu nome sem as limitações do entendimento humano. Ela também ensina que orar em línguas quebra ciclos em famílias, não apenas indivíduos. Muitas das pessoas que vêm até ela não estão apenas lutando contra suas próprias lutas, estão lutando contra padrões que estiveram em suas famílias por gerações. Alcoolismo, divórcio, pobreza, depressão. Estes não são aleatórios, eles são ciclos, passados através de meios espirituais e naturais, reforçados por palavras, ações e acordos feitos muito antes de a geração atual ter nascido. Mas quando uma pessoa em uma família começa a orar em línguas consistentemente, o ciclo começa a rachar, não apenas para elas, mas para todos conectados a elas. Érica tem visto isso repetidamente. Uma mãe começa a orar em línguas e o comportamento de seus filhos muda. Um pai se compromete a orar em línguas todas as manhãs e seu negócio, de repente, se transforma. Uma jovem ora em línguas através de sua estação mais escura e, anos depois, seus irmãos testemunham que suas vidas mudaram durante esse mesmo período, mesmo que eles não soubessem que ela estava orando. Este é o poder oculto de orar em línguas. Não afeta apenas a pessoa orando. Cria um efeito cascata, interrompendo ciclos inimigos em todas as direções e estabelecendo ciclos divinos em seu lugar. Érica frequentemente fecha seus ensinamentos com um desafio simples. Ela pede às pessoas que se comprometam a orar em línguas por apenas 10 minutos por dia durante 30 dias, não como um ritual, não como uma obrigação religiosa, mas como um ato de guerra espiritual, como uma declaração de que eles estão quebrando os ciclos do passado e estabelecendo ciclos de liberdade para o futuro. E ela promete a eles isto. Se eles forem fiéis, eles verão mudança. Não por causa de seu próprio poder, mas porque eles se conectaram ao poder do Espírito Santo, que sabe exatamente o que precisa ser dito, exatamente o que precisa ser quebrado e exatamente o que precisa ser construído. A vela no canto trêmula uma última vez e então se estabiliza, sua chama forte e brilhante. Érica levanta-se de seus joelhos, seu rosto calmo, seu espírito em repouso. Ela orou em línguas por 1 hora e, embora não saiba cada palavra que falou, ela sabe isto.
Em algum lugar no reino invisível, correntes foram despedaçadas, ciclos foram revertidos e liberdade foi decretada, e amanhã ela fará isso novamente. Porque liberdade não é um evento único, é um ciclo, e ela está comprometida em mantê-lo, uma oração de cada vez. Se esta história mexeu algo em seu espírito, não deixe que termine aqui. Comece hoje. Reserve 10 minutos e ore em línguas. Não pense demais nisso. Não analise. Apenas renda-se e deixe o Espírito falar através de você. Você pode não entender o que está dizendo, mas o céu entende. E o inimigo teme. Porque quando você ora em línguas, você não está apenas falando palavras. Você está quebrando ciclos, estabelecendo liberdade e fazendo parceria com o Espírito Santo para reescrever a atmosfera espiritual ao redor de sua vida. E isso muda tudo. Se esta mensagem ressoou com você, compartilhe-a com alguém que precisa ouvi-la. Inscreva-se para mais histórias que despertam a alma e lembre-se, o poder já está dentro de você. É hora de liberá-lo. Deus te